continuando o seu isolamento conforme indicado pelas autoridades de saúde. Relativamente ao dia de hoje, ainda no dia de ontem tivemos alguns casos ao final do dia e o caso número 13 é um doente de nacionalidade portuguesa proveniente da Alemanha, agora identificada como uma área de transmissão comunitária ativa. Este doente foi encaminhado pela equipa da Proteção Civil dedicada para o internamento do Nélio Mendonça no dia de ontem. Foram realizadas amostras biológicas, o resultado foi negativo e teve também alta, regressando ao domicílio. No dia seguinte, continuamos com um doente de nacionalidade portuguesa proveniente de Lisboa, que se deslocou ao serviço de urgência. Este doente, pela possibilidade de contactos nessa região, foi identificado e foi encaminhado para o isolamento dedicado. Foram feitas análises laboratoriais e o resultado foi também negativo e sucedeu-se a alta. A última pessoa, o caso número 15, que já temos resultado laboratorial, trata-se de uma criança proveniente também da Alemanha, foi identificada no serviço de urgência e foi encaminhado para o internamento, dado os sintomas que apresentava e a proveniência de risco. O resultado laboratorial desta criança foi negativo, ela já teve alta e regressou ao domicílio cumprindo isolamento. No dia de hoje, tivemos novamente uma criança que esteve no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, recentemente, e recorreu ao serviço de urgência com queixas respiratórias. Para já, a Madeira ainda sem casos positivos de Covid-19, com 15 suspeitas despistadas. Vamos acompanhar agora em direto a conferência de imprensa da Ministra da Saúde, também da Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas. Vamos acompanhar em direto. Do contexto da doença pelo novo coronavírus, que tem impacto nas farmácias e que queremos partilhar com todos. Como é habitual, começamos então pela partilha dos números, por aquilo que foi o relatório de situação epidemiológica de hoje, que já conhecem e que mostra que temos neste momento 169 casos confirmados no nosso país, maioritariamente concentrados na Administração Regional de Saúde do Norte e na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Aquilo que hoje queremos transmitir é que entramos, por aquilo que são os dados epidemiológicos de que dispomos, numa fase de crescimento exponencial da epidemia. Aliás, de uma forma alinhada com aquilo que estão a enfrentar neste momento, outros países europeus. Antecipamos que daqui por alguns dias possamos ter reflexos daquilo que são as medidas que estamos a implementar, em termos de restrição ao contacto social, mas para isso é muito importante que todos colaborem nessas medidas e que as pessoas percebam e transmitam aos seus familiares, aos seus amigos, que se estamos num momento de contenção e de apelo a que o isolamento social seja mantido, isso é mesmo uma prática que é para ser levada a sério. Não estamos a pedir que as pessoas se abstenham de estar mais do que um determinado número num determinado espaço, a não ser para as proteger e para proteger as outras. E, portanto, é importante que isso seja respeitado e que mesmo aquilo que são espaços que estão a ser neste momento encerrados, em medidas que estão a ser postas no terreno, tenham também o civismo de colaborar e de se abster de funcionar, independentemente, como sabem, de haver depois um quadro legal para aquilo que estamos a viver, que é um estado de alerta e que pode contar também com a intervenção de outras forças. Feito este primeiro apelo, eu gostava também de partilhar convosco que hoje estivemos durante todo o dia, vamos continuar e amanhã falaremos novamente, a trabalhar com as autoridades de saúde, concretamente a Autoridade de Saúde Nacional, a Direção-Geral de Saúde e profissionais de saúde, no sentido do redesenho daquilo que são
os fluxos de tratamento. Nós estamos a passar, como já vos tínhamos transmitido, de uma fase de tratamento em hospitais de referência, em que todos os casos são internados, ou maioritariamente são internados, para uma fase em que, com o aumento do número de casos, será passada a fase para o tratamento em casa, para o tratamento em ambulatório, e isso implica uma redefinição de fluxos de tratamento. Aquilo que passará a acontecer nos próximos dias é que a entrada pela linha de saúde 24 e depois contacto com o estabelecimento de saúde, quando ele é indicado, passa a ter um encaminhamento ou para casa, se estivermos perante casos de sintomas moderados, ou para hospital e internamento, se estivermos perante um caso de sintomas graves que precisem desse acompanhamento. Por outro lado, também ao nível dos nossos hospitais, nós vamos avançar de uma fase em que estamos agora, que além dos hospitais de referência, temos já alguns hospitais de segunda linha que estão a receber doentes com doença Covid, para uma fase em que todos os hospitais têm que receber doentes Covid, e também para uma fase em que os cuidados de saúde primários vão apoiar no tratamento de doentes. E ainda, aquilo que vos temos dito, a ativação da hospitalização domiciliária. Temos estado a definir todos estes fluxos e contamos no início da semana que vem tê-los ativos no terreno. Como provavelmente também é de vosso conhecimento, estamos a procurar concentrar a capacidade de testes, capacidade laboratorial, em alguns pontos. Estamos a equacionar utilizar 2 modelos, ou a testagem em casa, quando ela seja possível, ou então centros específicos só para a realização de testes. Portanto, estes são os fluxos de doentes que estivemos a estabelecer. Por outro lado, estamos também a desenhar um conjunto de medidas transversais que serão implementadas no início da próxima semana. Por um lado, a generalização regrada daquilo que é o cancelamento da atividade assistencial programada nas nossas instituições de saúde, garantindo que os atos que são urgentes, que são graves, que são críticos e algum tipo de assistência a crianças se mantém, a senhoras grávidas se mantém, mas permitindo que aquilo que não é atividade urgente durante esta fase seja adiado. Como sabem, alguns hospitais já avançaram nessa linha. A partir do início da semana que vem, essa será uma opção que se generalizará. Porquê? Porque precisamos que as estruturas agora concentrem as suas forças, as suas respostas naquilo que é o atendimento à Covid-19 e, por outro lado, sabemos também que vamos ter que garantir aqui um esforço durante algum tempo e, portanto, precisamos de garantir que os profissionais não se esgotam para tarefas que podem ser relegadas para um outro momento. Por outro lado ainda, dizer-vos que vamos alargar a utilização de alguns equipamentos de proteção individual, porque estamos a entrar novamente numa outra fase da epidemia e que estamos a preparar um mecanismo que permita garantir que as prescrições para os doentes crónicos são mais alargadas no tempo, para evitar que as pessoas tenham que ir ao médico, por exemplo, só para efeitos de uma renovação de prescrição. Um ato que também pode ser feito alargando o prazo da receita e que é exemplificativo daquilo que queremos fazer para que, de facto, naquilo que são as próximas semanas, nos concentremos na resposta à Covid-19. Dito isto, conhecem as medidas que constam das últimas disposições, das últimas resoluções do Conselho de Ministros e que envolvem os nossos profissionais de saúde. Nós sabemos que os profissionais de saúde, como outros profissionais de serviços essenciais, vão ter nos próximos tempos, apelamos ao seu envolvimento, à sua participação, à sua disponibilidade,
procuraremos garantir que ninguém é prejudicado por força da atividade que exerce, mas contamos com todos para a adesão àquilo que são os mecanismos de proteção que poremos no terreno nos próximos dias e nos quais estamos a trabalhar, para que, por exemplo, seja possível encontrar soluções para que as crianças, filhas de profissionais de saúde, fiquem também elas próprias protegidas. Isso passará por uma recomendação genérica a que, no caso de os progenitores que ficam com as crianças em casa serem um profissional de saúde e o outro não ser profissional de saúde, o profissional de saúde seja aquele que pode ir trabalhar, no caso de o poder fazer, e outro tipo de medidas que se prendem com a utilização das escolas que ficam abertas, caso os progenitores optem por fazer essa utilização, e ainda da possibilidade de considerar outras soluções que estamos neste momento também a trabalhar para que, de facto, possamos garantir que quem precisa de continuar a trabalhar o faz com a tranquilidade de ter as suas crianças também bem entregues. Por último, gostaria de lhes dar nota, e o Sr. Presidente do Infarmed poderá fazer isso com mais detalhe de seguida, que o Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento emitiu um conjunto de recomendações às farmácias de oficina, no sentido de garantir que estes pontos essenciais daquilo que é o nosso sistema de saúde é também protegido neste contexto de doença que enfrentamos. Concretamente, estou a falar do atendimento ao postigo, aquilo que se designa normalmente como atendimento ao postigo, aquele atendimento que se realiza durante a noite através da janela de segurança e que pode, neste momento, ser, quando se entenda que é a melhor solução para proteger também os profissionais da farmácia, utilizados generalizadamente. Além também de algumas recomendações relacionadas com aquilo que é o abastecimento das próprias farmácias em termos de cadeias de distribuição e que podem ser focos de infecção e que, portanto, importa também disciplinar, mas para isso está também connosco para alguns esclarecimentos que entendam o Sr. Presidente do Infarmed. Dito isto, penso que este é o resultado daquilo que é o ponto onde nos encontramos neste momento no combate ao surto e, uma vez mais, não queria deixar de referir o apelo a todos, ao civismo de todos, para que nos ajudem a combater esta doença. Se isso não acontecer naquilo que depende de cada um de nós, o sistema de saúde não vai conseguir responder e a curva epidémica vai continuar a subir. Portanto, é muito importante o comportamento individual. Muito obrigada. Fábio Canseiro, da agência Lusa. A capa do Jornal Expresso hoje dizia que o Governo perspectiva que o pico da crise seja no início de maio. Perguntava se de facto isto corresponde ou não à verdade. Nós estivemos toda a tarde a trabalhar na Direção-Geral de Saúde com epidemiologistas, com matemáticos, não só aqueles que pertencem à Direção-Geral de Saúde como à Direção-Geral da Saúde, mas também ao Instituto Nacional Ricardo Jorge e à Faculdade de Ciências e à Academia. E aquilo que estamos a fazer, e temos essa informação com base naquilo que já são os primeiros dias de surto no nosso país, é começar agora a fazer cenários com base em dados reais, em dados do nosso país. Mas que, como compreendem e como veem no nosso relatório de situação epidemiológica, nós temos sempre uma decalagem, uma diferença entre aquilo que é o aparecimento de sintomas, aquilo que depois é o caso confirmado e aquilo que depois é a nossa possibilidade de recolher informação e fazer cálculos com base na informação disponível. O apelo mais importante que eu gostava de deixar neste momento é a todos os profissionais de saúde, uma vez mais, para que os dados que fazem parte do SINAV, do Sistema Nacional de Apoio à Vigilância Epidemiológica, sejam completamente preenchidos. Essa também é uma arma importante para combater a doença, porque nos permite estudá-la melhor, conhecê-la melhor e antecipar mais corretamente aquilo que nos espera. De qualquer